Oi, pessoal, tudo bem? Aqui vai então a nossa videoaula sobre Lei de Ohm. Espero que ela ajude vocês a retomar alguns conceitos, ou até entrar em contato pela primeira vez, caso vocês tenham perdido alguma dessas aulas. Então, na Lei de Ohm é onde a gente começa o nosso estudo de cargas em movimento. Então, até agora, né, seguindo essa cronologia do que a gente estava estudando dentro da eletricidade, a gente estava falando da eletrostática, que é quando a gente tem as nossas cargas paradas, elas ficam acumuladas em um corpo. Quando a gente começa a falar de cargas elétricas que estão se movimentando ao longo de um fio, por exemplo, a gente está falando então da eletrodinâmica, que vai envolver esse movimento dessas cargas no corpo. E aí a gente pode pensar que, como um exemplo, né, que a gente tem essas cargas sendo colocadas em movimento quando a gente está conectando nossos equipamentos elétricos e eletrônicos numa tomada. Então, a tomada vai conseguir fornecer aquilo que a gente precisa para colocar as nossas cargas em movimento, que é o que a gente vai chamar de tensão ou de diferença de potencial. E, eventualmente, né, hoje em dia as nossas tomadas, elas já são mais modernas nesse sentido, então elas são afundadas justamente para evitar que a gente tome choques elétricos sem querer, que na minha época de criança era mais comum, eu lembro de ter tomado um choque quando eu fui tentar colocar um abajur na tomada, tudo que eu queria era ler um livrinho, eu acabei tendo essa experiência, assim. Então, hoje em dia, as tomadas não têm mais os furos para encaixar os pinos, eles não são mais na mesma altura do espelho da tomada, ele é mais afundado, justamente para evitar o contato prematuro, vai que a pessoa está encostando com parte do dedo ali na flecha da tomada. E hoje em dia, muitos equipamentos vêm com uma boa parte da flecha também protegida, também com uma capa isolante à volta, só a pontinha mesmo que faz contato, né? E aí, dentro da lei de Ohm, a gente vai discutir aqui sobre alguns conceitos e a gente vai ver a partir de que momento que um choque elétrico pode ser considerado perigoso, certo? Então, vamos avançar aqui. Então, na sala de aula presencial, a gente faz um desafio que é de tentar acender uma lâmpada usando somente uma pilha, um fio e a lâmpada, obviamente, né? Porque é o que a gente quer acender. Então, a gente vai tentar simular esse desafio dentro do FET. Então, a gente vai tentar simular esse desafio. Se tu tá fazendo essa atividade pela primeira vez, tu também pode abrir o FET, certo? É só escrever PHET e procurar essa construção de circuito, kit de construção de circuito, e tentar fazer isso sozinho também, tá? Então, o que vai precisar é uma bateria, uma lâmpada e um fio, certo? Então, se tu ainda não fez esse desafio, eu sugiro que tu pause o vídeo agora, para não tomar nenhum spoiler. Mas tu já fez ele em sala de aula comigo, tu já sabe como é que resolve, a gente vai só revisar aqui, tá bom? Aí, se tu ainda não fez, pausa, depois dá o play aqui de volta e vem assistir, tá? All right, I'll give it a try. No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Vamos ver então se vocês conseguiram fazer, tá? Então, qual é a ideia? Para a gente conseguir acender a lâmpada, aqui na simulação fica até mais fácil do que na vida real, né? Porque a simulação já nos mostra que tem dois pontos possíveis da gente conectar. Então, numa lâmpada de verdade, a gente também tem esses dois pontos. A gente tem uma conexão que acontece aqui na base da lâmpada, que é por isso que a gente precisa rosquear a lâmpada até o final para que ela possa acender, quando a gente está trocando uma lâmpada num abajur, por exemplo. E a gente tem toda aquela rosca lateral da lâmpada, que também é um outro ponto de contato. Então, para que eu possa fazer a minha lâmpada acender, eu preciso fazer essa corrente elétrica, essas cargas passarem por toda essa extremidade. Se eu conectar só uma parte da lâmpada na pilha, por exemplo, se eu só fizer essa conexão assim, é como se eu estivesse encaixando só um pedaço da pilha dentro de um controle remoto, por exemplo. Turn him around! Turn him around! Oh, he's putting him in back. Yeah, you're putting him in backwards. Plus is positive, minus is negative! Oh, let me! Não estaria conseguindo fazer, fechar esse circuito completamente. Então, a gente precisa fechar essas conexões. No momento, esse meu circuito está aberto, porque eu tenho uma extremidade da pilha e uma extremidade da lâmpada que não estão conectadas. Então, para eu conseguir fechar esse caminho, fechar esse circuito, eu vou usar aquele fio. Uma parte do fio eu conecto em uma extremidade da pilha,
a outra eu conecto na outra extremidade da lâmpada, tá? E aí a gente consegue acender a lâmpada, ela vai emitir luz. É muito comum a gente fazer essa primeira tentativa aqui, quando a gente pega esse desafio na mão, né? A gente conecta somente com o fio em um lado da pilha, conecta lá na lâmpada e fica frustrado que a lâmpada não acende, tá? É por causa disso, a gente precisa fechar esse caminho aqui para essas cargas elétricas passarem. E quando eu conecto só em uma extremidade da pilha, eu não estou gerando uma diferença de potencial. Para existir essa diferença de potencial, na diferença entre os dois pontos, ela precisa estar conectada nestes dois pontos, ok? Então, esse era o caminho aí para a gente acender a lâmpada. E aí, voltando aqui um pouquinho para a nossa apresentação, aqui a gente poderia, então, completar esse esquema ou fazendo um desenho, deixa eu abrir a minha opção de caneta aqui, mostrando, por exemplo, que uma parte da lâmpada tem que estar conectada diretamente na pilha, a outra parte a gente vai conectar através do fio. E aí a outra extremidade do fio, que aqui também, né, tem desencapado, fio dessa parte aqui, e essa outra extremidade do fio, conectada, então, nesse outro ponto de conexão da lâmpada, certo? E aí a gente pode anotar que o circuito precisa ser fechado. Aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, senão fica muito maçante, tá? Então, o circuito precisa ser fechado para a lâmpada poder acender, beleza? Quando a gente está pensando no funcionamento de um circuito elétrico, a gente vai olhar para três grandezas. E essas três grandezas estão representadas por esses três personagens aqui. Então, qual é a ideia ao longo dessa aula aqui? É a gente conversar sobre cada uma dessas personagens, certo? E a gente vai começar falando desse pobrezinho aqui que está tentando passar ali, né? Está tentando passar por aquele buraco, sendo incentivado por uns amiguinhos, mas tendo a sua vida muito dificultada pelo cowboy ali em cima, tá? Então, essa primeira personagem aí dos nossos circuitos é a famosa corrente elétrica, tá? E o que é uma corrente elétrica? A gente vai ter sempre, naturalmente, nos nossos materiais, porque tudo que a gente tem no nosso mundo é composto aí por átomos, pelo menos parte do que a gente entende como matéria, né? Que é só 5% do universo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Tudo que a gente tem à nossa volta composto por matéria tem na sua composição átomos, e esses átomos nós temos elétrons que estão se movimentando em torno do núcleo. Então, movimento de elétrons nós temos em qualquer situação. Qual é a diferença entre esse movimento e uma corrente elétrica? É que a corrente elétrica vai ser esse movimento ordenado dos elétrons. Então, a gente vai gerar uma diferença de potencial em cima de dois pontos ali de um fio condutor, por exemplo, de um material, e essa diferença de potencial ela vai funcionar como um empurrão, como um ordenador para esse movimento dos elétrons. A gente pode pensar assim, ó, se a gente tem aqui uma pilha e, tradicionalmente, essa parte laranja da pilha é o polo positivo e essa parte aqui é o polo negativo, a gente vai pensar do que a gente aprendeu lá na eletrostática. As cargas que são iguais vão se repelir. Então, as cargas negativas vão ser repelidas pelo polo negativo da nossa pilha. Então, isso vai gerar um movimento naquela direção desses elétrons, tá? E aí, ao mesmo tempo que é repelido pela parte negativa, essas cargas elétricas negativas são atraídas pela positiva. Então, isso vai confirmar aí que esse seria o sentido do movimento das cargas nesse fio. Aí eles vão ter esse movimento à medida que a gente mantiver essa diferença de potencial ali, tá? Então, a gente precisa criar essa diferença de potencial para conseguir criar esse movimento ordenado dos elétrons. E aí a gente mede essa corrente elétrica numa unidade que se chama amperes. Em seguidinha, a gente vai ver o que ela significa de fato, tá? Como é que a gente coloca isso matematicamente, como é que a gente expressa a corrente elétrica. Agora, o que é importante de chamar a atenção, tá? Antigamente, quando começou a se analisar essas coisas de movimento dentro de um circuito, não se sabia que o que se mexia eram elétrons, e aí não se sabia que a carga do elétron viria a ser considerada uma carga negativa. Então, o que se convencionou?
se convencionou que a corrente deveria ser no outro sentido, que a corrente saía do polo positivo e entrava no polo negativo. Similar àquilo que a gente falou sobre as linhas de campo elétrico. Lembra disso? As linhas de campo, elas saem das cargas positivas e elas entram nas cargas negativas. Então, tinha a ver com essa convenção, né? Sempre, né, usando como referência que as cargas seriam uma carga de prova, seria uma carga positiva, tá? Hoje em dia a gente sabe que se mexe o elétron, que o elétron tem carga negativa, e aí a gente acaba tendo essas duas diferenças aqui. Então, esse aqui que a gente conversou seria o sentido real da corrente, para onde a gente sabe hoje que os elétrons realmente estão se movimentando. Sentido convencional é o que a gente vai mais usar nas questões de física, então. Então, isso aqui é basicamente o que a gente precisa considerar, que é o sentido do movimento da corrente nas nossas questões teóricas, mas isso aqui é simplesmente por uma convenção, tá? Hoje a gente sabe que não é mais assim, certo? Bom, então, como eu tinha comentado, né, os elétrons, eles estão sempre lá se movimentando, especialmente dentro de um condutor. A gente tem aqueles elétrons livres que vão trocando de órbita, então eles vão sendo emprestados de um átomo para o outro, tá? Então, é como se a gente estivesse vendo nessa partezinha aqui da imagem, como se a gente estivesse vendo o miolo ali do fio de cobre. O que a gente sabe? No momento em que a gente tiver essa diferença de potencial, que a gente estiver fazendo uma força elétrica em cima dessas cargas, a gente vai organizar o sentido do movimento delas. Então, elas vão começar a ser repelidas por um lado, atraídas pelo outro, e aí aquele movimento que antes era aleatório vai começar a ser um movimento ordenado, tá? Claro, cada material vai deixar esses elétrons se deslocarem de uma maneira mais fácil ou mais difícil. E aí vai entrar uma outra propriedade dos materiais que a gente daqui a pouco já vai conversar, tá? Mas esse movimento aqui ordenado, então, é o que a gente vai chamar de corrente elétrica, tá? Corrente bem da ideia de que uma corrente, por exemplo, se a gente for pensar numa corrente de metal, ela tem elos, né? Então, a gente tem essas conexões, uma coisa vai encadeando a outra. Se eu puxo um elo da corrente, eu puxo o restante junto, né, que está conectado. Então, ou como se fosse uma corrente marítima, um movimento de água no mar, tá? Então, é daí que vem esse nome. Como é que a gente expressa isso matematicamente? Então, a corrente elétrica, ela está relacionada ao fluxo de carga que está passando num condutor. E o que é um fluxo? O fluxo, ele é uma medida da quantidade de coisa que passa num determinado tempo. Por exemplo, se eu abro demais a minha torneira, eu aumento o fluxo de água. Significa que eu tenho mais litros de água, ou mililitros de água, por segundo saindo da minha torneira, tá? Então, a corrente elétrica é como se fosse uma torneira de cargas elétricas. Quanto maior for a corrente elétrica, significa que mais aberta está a minha torneira de cargas, tá? Então, mais cargas vão passar por ali num determinado tempo. Então, o jeito da gente escrever essa equação é muito intuitivo. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é representada com a letra I, tá? Nas equações. A corrente elétrica, ela vai ser a razão entre a quantidade de carga, Q, dividido pelo tempo. Variação de tempo, né? Quantidade de tempo que passa. Então, I é corrente, Q é carga elétrica, ΔT é o tempo decorrido. Eu vou anotar essas coisas aqui do lado, dar uma acelerada, depois a gente volta pro ritmo. O que eu quero chamar a atenção aqui? Se a gente fosse olhar simplesmente para essa relação dessas duas unidades de medida aqui, a gente poderia dizer que a corrente poderia ser escrita como Coulomb por segundo, porque a unidade de medida de carga elétrica são coulombs, a unidade de medida de tempo do sistema internacional é segundos, então tá aí o fluxo de cargas, né, que a gente tinha falado. Isso aqui a gente batizou, em homenagem ao André Marie, Ampère, como Ampère mesmo, tá? O inventor do telégrafo. Então, acho que foi uma tecnologia que revolucionou a comunicação. Foi bem quando a gente estava começando a implementar esses conhecimentos de eletricidade, começando uma nova revolução industrial também. Então, o telégrafo, ele uniu regiões que estavam em grandes distâncias e reduziu muito aquele tempo de espera por uma resposta, porque escrevia carta, mandava carta, esperava a carta chegar de navio do outro lado, voltava.
Então, o telégrafo foi muito revolucionário em termos de comunicação. Então, se resolveu homenagear o ampere nessa unidade de corrente elétrica. Aqui do ladinho nessa tabela, eu coloquei quais são os efeitos fisiológicos, ou seja, quais são os efeitos no corpo que uma corrente elétrica pode ter. E nota o seguinte, a gente não está falando aqui de correntes que valem 1 ampere inteiro, a gente está falando de correntes em unidades de miliampere. Então, só para a gente lembrar que miliampere... Oh, meu Deus. Que horror. Então, o miliampere é a mesma coisa que 10 na menos 3 amperes. Oh, aumentei minha cabeça aqui. Não lembro mais como é que faz direito essas coisas. 10 na 3 amperes, tá? Então, a gente está falando de uma quantidade de corrente elétrica, de novo, né? Uma unidade que a gente está habituado a lidar ali com valores um pouquinho mais baixos. Então, o ser humano funciona, né? Todo o nosso corpo funciona através de estímulos elétricos. Então, tudo que a gente reconhece como toque, por exemplo, na verdade, é o estímulo que a gente está dando para os elétrons que estão ali na eletrosfera, compondo a nossa pele, e todo o nosso sistema nervoso funciona através de impulsos elétricos. Então, quando a gente é submetido a um tipo de corrente elétrica, a gente está afetando diretamente o funcionamento do nosso corpo, a gente está sobrecarregando esses nossos transmissores de informação dentro do corpo, tá? Os nossos nervos, nossos neurônios, todo o nosso sistema nervoso de maneira geral. A gente não tolera correntes muito altas, não, tá? Então, quando a gente está falando de uma corrente de 1 miliampere, a gente já está falando de algo que, assim, ó, nós vamos perceber, a gente consegue notar essa corrente. Se a gente vai para uma corrente só 5 vezes maior, ali, 5 miliamperes, a gente já começa a sentir dor em função dela. Até que se a gente evolui para uma corrente que vale 70 miliamperes, a gente já pode ter um acidente irreversível aí, porque pode gerar uma parada cardíaca, tá? Então, quando a gente... É que nem lá das cargas coulombs, né? Que a gente viu que a maioria das cargas que a gente lida, quando a gente está falando de eletrostática, é da ordem de microcoulombs, então no 10 na menos 6 coulombs, aqui a gente está lidando com correntes elétricas mais baixinhas também, tá? E existem duas maneiras que a gente pode gerar o estímulo dessas cargas dentro de um circuito. A gente pode fazer essas cargas elétricas, esses elétrons, se deslocarem sempre no mesmo sentido, e aí a gente vai dizer que a gente está gerando uma corrente contínua, então esse fluxo se dá sempre no mesmo sentido, então a gente tem sempre um campo elétrico mantido ali para gerar uma força elétrica no mesmo sentido, ou a gente pode ter também uma corrente alternada. A gente consegue oscilar a forma como a gente vai aplicar essa força elétrica em cima desses elétrons. E aí, se vocês forem acompanhar esses GIFs que estão aqui do lado, quando a gente acompanha o movimento de uma dessas bolinhas só, a gente vê que ela vai andando até uma certa distância considerável, ela está sempre indo no mesmo sentido. Se a gente para observar o movimento de uma bolinha só, que essas bolinhas aqui estão representando elétrons, né? Não significa que elétrons são bolinhas, mas a gente está representando assim. A gente vê que ele faz um movimento de vai e vem, tá? Porque ora ele está sentindo uma força elétrica para um lado, ora para o outro. Então fica essa alternância aí. Por isso que a gente representa a corrente alternada com esse símbolo aqui de onda, tá? Que vai representar essa oscilação. Já a corrente contínua, a gente representa com essas duas linhas ali, uma contínua e outra tracejada pontilhada. Tá? Houve, então, e aí existem alguns documentários, filmes que vocês podem buscar aí atrás, que contam um pouco sobre a Guerra das Correntes. Então, existiu, como eu tinha comentado agora pouco atrás, existiu, no momento em que a eletricidade começou a ser dominada, isso foi representando uma mudança de vida que gerou um impacto gigante, não só nas nossas vidas cotidianas, assim, mas na forma como o comércio se estabeleceu e tudo mais. A economia se estruturou muito à volta dessas novas tecnologias envolvendo a eletricidade, tá?
E o Thomas Edison ficou muito famoso porque ele conseguiu gerar um modelo de lâmpada que era facilmente comercializado, era acessível para a população, então era viável que as pessoas pudessem trocar as suas lamparinas de óleo, que causavam incêndios nas residências, porque a gente estava falando de iluminação à luz de velas, né? E essas luminárias, bem vibe Bridgerton, tá? E então conseguiu viabilizar essa eletricidade para mais pessoas, tá? Só que o Edison, ele defendia muito que a forma como essa eletricidade teria que chegar até as residências das pessoas, porque não adianta nada as pessoas terem lâmpada e não ter eletricidade chegando na casa para acender a lâmpada, né? Ele defendia que a forma como essa energia elétrica tinha que ser transmitida seria através de corrente contínua, porque ele acreditava, então, que esse tipo de corrente seria algo que poderia ser mais seguro para a população, certo? Era o que ele defendia. Só que para a gente conseguir fornecer energia elétrica no formato de corrente contínua, a gente precisaria ter mais estações de geração de energia espalhadas pela cidade. Isso seria mais dispendioso, seria muito mais trabalhoso de criar essa malha energética dentro das cidades. E o Tesla, então, trouxe a sua proposta de alimentar essa rede elétrica das cidades através da corrente alternada, porque ela seria mais acessível, ela seria mais viável economicamente, ela não exigiria tantas estações de distribuição de energia. Só que ela acabou sendo colocada aí pelos seus rivais, porque o Edison era um rival direto do Tesla, então, como um tipo de corrente letal, né? Como se fosse algo assim capaz de gerar acidentes muito perigosos, que ela colocaria a vida das pessoas muito em risco, tá? Não que a corrente contínua não tenha essa letalidade toda assim também. E aí acabou que quem ganha essa guerra, digamos assim, é o Tesla. O Tesla consegue, hoje em dia, a forma como a gente tem a nossa geração de energia elétrica, ela vem na forma de corrente alternada, tá? O que a gente tem nas tomadas é utilizando corrente alternada. Ela realmente se constituiu como uma alternativa muito melhor do que a geração de corrente contínua. Por que então que a gente escuta falar do Thomas Edison? Muitas pessoas, né, conhecem o nome do Thomas Edison, mas um número menor de pessoas, consideravelmente menor, conhece o Nikola Tesla. Tem muito a ver com as origens de cada um deles, tá? Então, o Edison, ele era um norte-americano que se sentia confortável como figura pública. Então, ele se sentia confortável ao se colocar ou defender suas ideias. Ele tinha um posicionamento assim, muito similar a de uma pessoa que envereda para a área política, assim, né? Já o Tesla era europeu, ele era muito mais recluso, inclusive dizem que ele viveu os últimos dias da sua vida, mesmo com a sua ideia tendo vencido a Guerra das Correntes, que a gente chama, ele acabou a sua vida com muito pouco dinheiro e muito solitário também. E ele não tinha todo esse perfil público que o Edison tinha, né? Então, é muito em função disso, assim, que acabou que a figura do Tesla, ela não era uma figura tão querida ou tão popular, assim, como o Edison acabou sendo, né? Então, existe essa história, e como eu falei, existem alguns filmes, documentários que vocês podem assistir para saber um pouquinho mais sobre, tá? E também, não menos importante, é o que dá origem ao nome da banda AC/DC, tá? Então vem aí de Alternating Current e Direct Current. Então, a gente pode chamar de AC e DC ou de CA e CC, depende do que a gente está falando. Se a gente está falando em corrente contínua ou direct current, ou corrente direta, tá? São sinônimos. Em termos de aplicação, tá? Na nossa casa, assim, como é que a gente pode diferenciar quais são as coisas que usam uma corrente contínua ou uma corrente alternada para funcionamento? Então, a gente vai ter corrente contínua naquelas coisas que funcionarem com fornecedores de campos elétricos constantes, tá? Quem são os fornecedores de campos elétricos constantes? São as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias estão sempre entregando ali um campo elétrico, o polo positivo e o negativo da pilha está sempre estacionadinho no mesmo lugar. Então, tudo que funcionar com pilha ou bateria
significa que funciona com corrente contínua. Então, aqui, esse controle remoto, a gente pode escrever que funciona exclusivamente com corrente contínua. Agora, aqueles equipamentos que são equipamentos elétricos, que não têm um componente eletrônico, tipo, não tem um visorzinho, uma tela, e eles têm um motor ou uma resistência para aquecerem alguma coisa, a gente vai dizer que são equipamentos que usam exclusivamente a corrente alternada. Eu gosto de lembrar de quais são os equipamentos que usam corrente alternada, pensando assim, são os equipamentos que esquentam ou fazem barulho, tá? Por exemplo, um secador de cabelo. Um secador de cabelo, ele esquenta e ele faz bastante barulho. Um aquecedor, uma estufa, né? Ele não faz tanto barulho, mas ele esquenta bastante. Um ventilador não esquenta, mas ele faz bastante barulho, assim como um liquidificador, tá? Então são essas coisas que não tem nenhum tipo de visorzinho onde a gente enxerga números digitais e que tem um motor que ou vai gerar algum tipo de movimento, giro, né? Barulho, ou vai ter alguma resistência para aquecimento, certo? Então, um chuveiro elétrico, ele também entra aqui nesse tipo de uso de corrente alternada, tá? Então, essa torradeira aqui embaixo, ela vai ser um equipamento que vai usar corrente alternada, certo? E, claro, a gente tem o desenvolvimento da área de eletrônica e nos trouxe equipamentos que a gente consegue fazer refinamento de funcionamento, né? Melhor do que aqueles liquidificadores com aqueles botões que a gente vai fazendo plec, 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 né? A gente consegue ali regular coisas mais específicas e tudo mais, criar programas, tipo no micro-ondas, a gente pode ou colocar o tempo que a gente quer que funcione. O micro-ondas da minha avó era assim, era só girar, tipo o botãozinho da air fryer, era só girando e deu. Mas a gente tem hoje micro-ondas que eu posso clicar só no botãozinho da pipoca e ele já vai setar, organizar ali automático para mim o tempo que vai ficar girando, a intensidade das micro-ondas que vão ser emitidas, né, liberadas, enfim. Tudo isso que tem uma parte eletrônica precisa de corrente contínua. E aí, como eu conecto o meu micro-ondas na tomada, a tomada está fornecendo corrente alternada, mas ele precisa da corrente contínua para funcionar. Então, a gente tem esses equipamentos que vão fazer ou uma combinação ou uma conversão de corrente alternada para contínua, tá? Então, o eletrônico faz isso. Os eletrônicos precisam de uma fonte para conseguir fazer essa conversão, para conseguir fazer essa conversão, tá? No caso de um notebook, por exemplo, aquele quadradinho que fica no meio do nosso cabo é a fonte que vai estar convertendo da tomada para a tela, tá? Então, ou para todo o funcionamento do notebook, na verdade, tá? E é assim que eu identifico se o meu equipamento tem um componente eletrônico ou não, tá? Principalmente procurando se ele tem tela, display, painel de programação. Então, um painel de programação seria aquele painelzinho dos botões do micro-ondas. Uma tela é que nem um celular ou um notebook, uma televisão, que tem uma tela, tem um visor. E um display é aquela parte do ar-condicionado que a gente consegue enxergar qual é o número da temperatura que está ali, tá? Essa é a diferença dessas três coisinhas. Então, olhando juntos aqui para essa imagem, o que que a gente consegue perceber? A gente tem exemplos de coisas que funcionam. Não estou conseguindo pegar a minha caneta de outra cor aqui. Vai no preto mesmo. Olhando para essa imagem, a gente tem exemplos de coisas que funcionam com correntes diferentes, tá? Então, se a gente for olhar para o relógio e para o controle remoto, eles têm algo em comum. Os dois funcionam através de pilhas ou baterias. Então, a gente pode dizer que os dois funcionam com corrente direta, tá? Eles vão fazer essa transformação. Já o ventilador que está aqui em cima, ele está conectado direto na rede elétrica do apartamento, né? Ele vai conectado na tomada, e ele tem um motor que faz ele girar, ele faz barulho, né? Então, aqui é um exemplo de equipamento que usa corrente alternada diretamente. Já a televisão, como ela tem uma tela, ela é um dispositivo eletrônico, então ela vai pegar essa corrente alternada que vem da tomada, porque ela está conectada na tomada, né? E ela transforma essa corrente alternada em corrente contínua, tá? Então, aqui nós temos esses exemplos de equipamentos, certo? O funcionamento deles aí. Conversamos, então, sobre o ampere, descobrimos que esse bonequinho verde é a corrente elétrica, e agora a gente vai focar
no agente que faz essa corrente elétrica se movimentar. A gente já conversou um pouquinho sobre ele, né? E o nome desse serzinho aí é a diferença de potencial, ou tensão, ou voltagem. É tudo sinônimo, tá? E tudo tem a ver com... tudo é nome para esse agente que empurra esses elétrons, que faz o bombeamento desses elétrons ao longo dos condutores, tá? E aí, claro, as nossas fontes de tensão, as nossas fontes de voltagem vão ser as tomadas, vão ser as baterias, vão ser os geradores elétricos, os capacitores, podem ser também grandes empurrões aí de cargas através dos fios. E o que que a gente vai pensar então, tá? A gente faz uma analogia hidráulica aqui que a gente fala com o fluxo de água. Se o nível de água nesses dois tanques aqui fosse igual, a gente não teria um fluxo de água passando por aqui, porque os dois lados já estariam equilibrados, então o que eu teria de pressão desse lado seria igual à pressão de coluna de água do outro, essa água não iria fluir de um tanque para o outro. Mas se eu tenho uma diferença de pressão, uma diferença de nível de água, eu vou gerar um escoamento de água de um lado para o outro, em busca desse equilíbrio dos dois lados. E o que que a gente sabe? Que quanto maior for essa diferença de pressão, essa diferença de altura de água entre um lado e outro, maior consegue ser esse meu fluxo de água também, tá? E eu vou conseguir empurrar essa água com mais vigor, digamos assim, tá? Então, a gente consegue pensar que essa diferença de altura de água aqui, ela é como se fosse essa pressão que a água faz, né, dessa coluna de água, é como se fosse a nossa voltagem. E a gente precisa de uma diferença de voltagem, uma diferença de potencial, para conseguir gerar um movimento de cargas de um lado para o outro, tá? Então, aqui numa bateria, de um lado a gente tem uma região com um potencial mais alto, do outro lado um potencial mais baixo, e aqui a gente tem o fluxo, a nossa corrente elétrica aqui no sentido convencional, que a gente tinha falado, e aqui no sentido que a gente sabe que é o sentido real, tá? Independente de para que lado que está indo, a gente sabe que é essa diferença entre esses dois pontos aqui que vai gerar um fluxo de cargas elétricas de um ponto para o outro, tá? Eu posso fazer essa diferença de potencial ser fixa, tipo é numa bateria, ou eu posso ir alternando, como se eu trocasse o polo positivo para cá e trouxesse negativo para lá, e depois troca de novo, depois troca de novo. É assim que eu consigo fazer uma tensão alternada, e é assim que eu consigo fazer um movimento alternado das cargas elétricas também, tá? Então, quando eu estou falando de uma pilha ou de uma bateria, eu estou gerando uma tensão que é contínua, tá? Porque os terminais da pilha vão ficar sempre aqui positivo, aqui negativo, vai ficar paradinho. Aliás, você ainda não sabe dizer qual é o lado positivo e o lado negativo da pilha, vou te mostrar agora. O lado positivo é o lado que tem o biquinho, tá? Esse é o lado positivo. Aquela parte que é mais achatada é a parte negativa, ok? A gente pode ter algumas diferenças de voltagem, de tensão oferecida pelas pilhas, tá? Às vezes elas vão ter, depende um pouquinho do formato, então no caso de uma pilha tradicional eu tenho um polo de um lado, outro polo de outro, né? O positivo em cima, nesse caso, negativo embaixo. Mas numa bateria de 9 volts, por exemplo, eu posso ter um positivo de um lado, negativo do outro, aqui, né? Um lado a lado. E no caso dessas baterias, que são essas pastilhas, essas baterias de lítio, como se fosse uma moeda, né? Um lado na moeda positivo, o outro lado negativo, tá? De maneira geral, as tensões oferecidas por pilhas e baterias não são muito altas, assim. Dessas que a gente tem no nosso cotidiano, a que mais oferece tensão mesmo, voltagem, é a bateria de 9 volts, tá? Essas outras aqui, a gente tem pilha do tipo C, que são aquelas pilhas que são mais parrudinhas, assim. Essa aqui é a pilha tradicional e essa aqui é a pilha palito, a famosa pilha palito, né? Triplo A. A diferença delas, a voltagem é a mesma, então todas essas três aqui entregam 1,5 volt, 1,5 volt, mas a diferença é que como algumas delas vão ter mais material ali dentro, elas vão durar um pouco mais de tempo, tá? E aí, quando a gente fala de tomadas, nas tomadas, a gente vai ter uma diferença de potencial entre os buraquinhos da tomada aqui, tá?
E aquele pino central ali é o pino de aterramento. Então, isso aqui é uma foto de uma tomada já mais moderna, né? Como eu falei lá no início da aula, antigamente as tomadas não eram com essa reentrância, assim, e não tinha essa sinalização de 220 volts também, tá? E ali na imagem, apesar de estar escrito 110, eu queria fazer uma correção dessa imagem aqui, tá? A gente usa cotidianamente, a gente fala das tomadas serem 110 ou 220 volts, tá? E isso, na verdade, é uma herança de uma nomenclatura antiga que a gente tinha. Então, antigamente, 110 era uma tensão de verdade. Se a gente fosse medir nas tomadas 110, a gente acharia 110 volts. Mas depois, porque isso depende muito da forma como essa energia é produzida nas estações de geração de energia, essa tensão de 110 volts ela foi sendo abandonada, porque a forma como se chegava nela não era uma forma tão eficiente, e hoje a gente consegue, né, é entregado nas residências, na verdade, 127 volts. Então, quando a gente compra um equipamento que é 110, na verdade, ele é 110. Se a gente for medir de fato, ele está funcionando, ele foi programado para funcionar a 127 volts. E se a gente for medir essa tensão na tomada, é esse valor que a gente vai achar também, tá? Com exceção, claro, daí das tomadas de 220 volts, essas sim, daí funcionam nesse valor. A gente manteve a nomenclatura de 110 e 220, porque acaba que um é o dobro do outro, e não existe risco de eu, por exemplo, falar 120 e a pessoa entender 220, a pessoa de 127, enfim. Tá? Então, para se manter aí o que se costumava, o que era corriqueiro, se manteve essa nomenclatura, tá? E aí, o que que acontece? Muitas pessoas acabam, sem querer, queimando alguns equipamentos, porque tem duas residências, ou eventualmente viajam para a praia, e aí em Porto Alegre, a malha elétrica entrega nas residências, principalmente tensões de 127 volts, ou 110 volts, e na praia, a geradora de energia é outra, né? Foi uma outra empresa que se responsabilizou por fazer o fornecimento de energia para lá e acaba entregando 220 volts. E aí, o que que a gente faz? Pega os equipamentos que a gente compra e usa em Porto Alegre nas tomadas de 110, tenta conectar na tomada da praia, que é 220, e frita o equipamento. Aí é como se a gente estivesse pegando um equipamento que foi todo pensado, planejado para funcionar com duas pilhas e de repente conectasse quatro pilhas. A gente dá uma sobrecarga. A mesma coisa a gente se conectar na tomada. A gente sobrecarrega o nosso circuito, a gente aumenta demais o fluxo de cargas ali, e quando a gente tem um fluxo de cargas muito elevado, a gente tem muita liberação de energia na forma de calor, e a gente pode acabar queimando aquele circuito ali, porque ele não foi pronto para receber todo esse fluxo de carga, tá? Então, quando a gente vai fazer o uso de algum equipamento que foi feito para 127 volts e vai tentar usar ele numa tomada de 220, ou a gente conecta ele num conversor, então tem alguns equipamentos, um transformador, né? Tem alguns equipamentos que fazem a transformação dessa tensão, ou a gente não usa, ou a gente vai deixar o liquidificador de Porto Alegre, o liquidificador de Atlântida vai ser outro diferente, tá? Tem que ser isso. Se eu trago alguma coisa da praia que foi feita para funcionar usando 220 volts, trago para cá e tento conectar numa tomada de 127 volts, o que vai acontecer é que o funcionamento não vai ser tão eficiente. É como se eu estivesse botando pilhas a menos ali dentro. Então, ele até pode ligar, mas ele não vai funcionar com toda aquela potência que ele deveria entregar, tá? Qual é a vantagem da tensão de 127 volts, tá? Caso a gente acabe entrando em contato com essa fiação, a chance da gente ter um acidente mais sério em função de tomar um choque é menor. Então, ela é uma tensão mais segura para a gente ter na cidade de maneira geral. Já a vantagem da tensão de 220 volts é que ela não vai usar tanto corrente elétrica para entregar aquela mesma potência. Então, ela acaba sendo uma tensão um pouco mais econômica e a gente não tem tanto gasto também com transformadores e com fios para conseguir modular essa tensão, tá? Mas, enfim, hoje em dia a gente não altera mais as malhas elétricas que foram colocadas em cada local, porque não existe um padrão nacional para isso.
E é muito mais caro a gente fazer a alteração de toda a rede elétrica do que simplesmente deixar como tá. E aí, se muitas vezes, né, se a gente está chegando num apartamento novo, por exemplo, num local, e a gente não sabe, pegou um Airbnb aí, e a gente não tem certeza se esse local para onde a gente está indo, as tensões elétricas são 110 ou 220, tá? Muitas coisas que a gente usa não precisa ter esse cuidado. Então, um carregador de celular, por exemplo, ele é o que a gente chama de bivolt. Ele consegue fazer a leitura interna de qual tipo de tensão que está entrando, que é o input, e ele consegue entregar a mesma coisa que o celular precisa. Um, um notebook, ele, se a gente for conectar, mesma coisa, tá? Agora, um secador de cabelo, a não ser que ele seja bivolt, geralmente eles têm umas chavezinhas para trocar ali, a gente tem que tomar cuidado para não queimar se a gente está levando para alguma viagem, uma chapinha, eventualmente, tá? Então, qual é a alternativa? Ou a gente fala com o proprietário deste local para onde a gente está indo para descobrir qual é a voltagem, ou a gente usa um equipamento, que é um equipamento usado, então, pelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Eletricistas, por exemplo, que vão fazer algum tipo de instalação elétrica, que é o multímetro. Então, o multímetro, ele tem esse nome porque ele mede várias coisas, multímetro, tá? Então, ele pode ser usado para a gente medir valores de tensão, a voltagem, né, dos locais, também a corrente elétrica que está passando ali e também a última grandeza que a gente já vai conversar, que é a resistência elétrica. Então, ele tem aqui várias partezinhas dele, tá? Que depois vocês podem olhar com calma aqui cada coisinha que ele faz, mas basicamente aqui nessas entradas a gente vai conectar cabos e esses cabos vão ser colocados dentro de um circuito em contato com fiação. E dependendo do que a gente regular, a gente consegue fazer a medida de voltagens, de resistências e de correntes, tá? Então, aqui, ó, o ampere contínuo, o volt alternado, o volt contínuo, a gente consegue ir fazendo essas medidas aí. Uma curiosidade, assim, que eu acho interessante de trazer é por que os passarinhos não levam choque, né? Então, quando a gente vê os passarinhos posados ali nos fios de alta tensão, porque esse é o nome dos fios, né? Alta tensão, a gente pensa, meu Deus, passarinho vai morrer, né? A gente já fica nervoso, assim. Por que que o passarinho fica de boa ali? Por que que nada acontece com eles? Porque mesmo que eles estejam em cima de um fio eletrizado, as patinhas deles ficam muito próximas. A gente tem uma diferença de potencial. Lembra daquela diferença do fluxo de água? Essa diferença de potencial entre uma pata e outra é muito pequena. Então, ela não vai gerar um movimento de cargas considerável. Ela não vai gerar uma corrente elétrica considerável passando pelo pássaro. Tá? Então, se algo passar por ele, vai ser praticamente ínfimo. Tá? O que pode acontecer? Caso o pássaro encoste em um outro fio, porque cada fio tem um potencial diferente, tá? Caso ele encoste num outro fio com uma outra patinha ou com a asa, ou até mesmo que ele encoste com a asa no poste, aí sim ele leva um choque, porque daí parte do corpo dele vai estar em conexão com esse fio aqui, que vai estar aí da ordem de centenas, às vezes milhares de volts, e a asa vai estar conectada diretamente com o chão, que a gente pode considerar que tem um potencial de 0 volts. Aí sim, através da pata e da asa, vai passar uma descarga elétrica considerável, uma corrente elétrica considerável, porque daí eu vou ter um desnível de água, né, uma diferença de potencial muito considerável, e daí o fluxo de cargas vai ser alto mesmo, tá? Então, quando eles estão paradinhos de boa no poste, por isso que eles não levam choque. E aí chegou a hora da gente falar da última personagem aqui na história. Então a gente já viu que a corrente elétrica está tentando passar pelo fio, a voltagem está gerando essa força, né, esse empurrão para que a corrente consiga passar. Mas, como a gente pode ver, tem um elemento ali que vai representar dificuldade para essa passagem da corrente. Essa coisa que representa dificuldade é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Resistência elétrica, o próprio nome já explica o que que é, né? Resistente no sentido de resistir, de tentar impedir, e elétrica, eletricidade, tá? Então, quando a gente tem um material que tem uma alta resistência elétrica, significa que ele vai apresentar, ele vai colocar uma alta dificuldade para esses elétrons se deslocarem, tá?
a gente mede essa resistência elétrica em ohms. Então, vamos passar um marca-texto aqui, vamos ver se agora eu consigo pegar uma caneta de cor diferente. Ele ainda não está deixando muito. É difícil, tá bom. Então, é a dificuldade que os elétrons têm para se deslocar. Isso é o que a gente considera a resistência elétrica, tá? Porque é isso, não adianta nada eu ter um grande empurrão ali, uma grande voltagem para essas cargas se movimentarem, mas eu tá numa estrada terrível de circular, tá? Então, essa facilidade ou dificuldade que os elétrons vão ter para conseguir passar por um material vai depender muito das características desse material, tá? E aí, eu posso pensar assim, que se eu tiver um fio muito longo, essas cargas elétricas vão ter um caminho longo para conseguir percorrer. Então, uma parte da energia vai acabar se dissipando aí no caminho também, porque vai ser elétron pulando de eletrosfera em eletrosfera, várias e várias e várias. Se eu tenho uma área do fio, uma espessura de fio maior, eu também tenho um impacto nessa resistência, nessa viagem ali, tá? Algo que também impacta na resistência de um material é a temperatura dele, tá? Então, já existem aí algumas pesquisas com supercondutores que a gente fala, tá? Então, vamos só circular isso aqui. Circular não, destacar, né? Depende da temperatura. Então, o que que é um supercondutor? Os supercondutores eles descobriram que tem alguns materiais que, quando a gente resfria bastante, eles ficam praticamente com uma resistência nula, uma resistência zerada, tá? Isso pode ser muito interessante para algumas aplicações, porque, por exemplo, se eu tenho uma usina de energia elétrica que é construída lá dentro da região amazônica, tipo a usina de Belo Monte, e eu tento usar essa energia que é produzida nessa usina amazônica para São Paulo, qual é o grande problema? Muito dessa energia elétrica na transmissão através dos cabos vai se perder, porque eu tenho quilômetros e quilômetros de cabos, essas cargas elétricas passando por essa distância gigantesca, muito acaba sendo perdido na forma de calor, principalmente. Tá? Então, tem algumas tecnologias que a gente quer que dissipe energia elétrica na forma de calor, uma estufa, um secador de cabelo, uma chapinha, um lençol térmico, essas coisas, uma torradeira, essas coisas a gente quer que transforme energia elétrica em calor. Mas no momento em que a gente quer só transportar energia elétrica de um lugar para o outro, sem perder, sem ter nenhum tipo de malefício, né, de desperdício de energia, aí os supercondutores são maravilhosos. Então, o que que a gente faz hoje de pesquisa? A gente tenta encontrar maneiras de ter supercondutores em temperaturas que não sejam tão baixas. Porque hoje a gente tem supercondutores mais estáveis, a temperatura mais alta que a gente consegue é menos 200 graus Celsius. Isso não é nem um pouquinho prático, né? Então, o vídeo que eu vou deixar aí de sugestão para vocês é um vídeo do Ciência Todo Dia, em que ele conta um pouquinho sobre uma pesquisa mais recente, que um grupo de pesquisadores afirma ter conseguido criar um supercondutor em temperatura ambiente. Se isso realmente se mostrar verdade, vai ser algo revolucionário, porque a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento de tecnologia de maneira muito mais econômica e com menos desperdício de energia, tá? Vamos só anotar aqui, então, que a gente pode pensar na resistência de um fio considerando essas características aqui da resistividade dele, do comprimento dele e da área que ele possui. Então, vou anotar essas coisas aqui no cantinho. Obviamente, eu não calculei muito bem o espaço aqui, né? Mas, então, é R de resistência elétrica, que é representada pelo Ohm, que é aquele símbolo que está aqui escrito. O Rho, que é uma letra grega também, tá? Significa resistividade, a unidade dele vai ser Ohm vezes metro, L de comprimento em metros e A de área em metros quadrados, ok? Então, esse aqui é o vídeo que eu sugiro que vocês procurem lá do Ciência Todo Dia, os supercondutores explicados. Eu não vou colocar ele para rodar agora, eu vou passar aqui, tá?
E aí nós temos, então, esses elementos dentro dos nossos circuitos que são os resistores. Então, os resistores vão ser esses elementos que vão promover resistência elétrica, tá? Que vão tentar impedir, ou pelo menos reduzir, limitar a corrente elétrica que está passando dentro de um circuito. E aí existem aqueles resistores que são os resistores ideais, digamos assim, que a gente chama de resistores ômicos. Então, os resistores ômicos, eles vão ter uma resistência elétrica constante, tá? Essa é a característica deles. E aí a gente vai conseguir usar a lei de Ohm, que a gente já vai ver agora. Eles vão obedecer essa lei de Ohm, aquelas proporções que a lei de Ohm coloca, tá? E aí, como exemplos de resistores, o que que são resistores dentro de um circuito, tá? Qualquer equipamento ali que esteja consumindo aquela energia, aquela corrente elétrica, vai ser um resistor, tá? Então, quando a gente fala de uma resistência de chuveiro elétrico, a gente precisa trocar resistência, tipo, o banho tá frio porque queimou a resistência, tem que trocar a resistência. Aquela resistência é um resistor, ela vai esquentar a água, né? Pode ser uma lâmpada. Isso aqui é o resistor real oficial dentro de um circuito eletrônico. Então, a gente tem esses resistores que são assim mesmo, eles são tipo uns cilindrinhos com umas linhas coloridas. Cada linha colorida vai indicar um número dessa resistência elétrica. Então, a gente consegue saber quantos ohms ou até quilo-ohms um resistor tem de resistência através dessas linhas assim, tá? E aí, o que que a gente pode perceber nessa situação? Ó? Apesar de, nas duas situações, a gente ter uma bateria de 9 volts, então a gente está dando a mesma tensão, o mesmo empurrão para essas cargas, aqui ela vai passar por um resistor de 60 ohms, enquanto que aqui ela vai estar passando por um resistor de 10 ohms. Tá? Então, é 6 vezes menor aqui. O que que a gente consegue perceber? Que a corrente vai ser muito mais intensa do que aqui. Na verdade, a corrente aqui vai ser 6 vezes maior do que a corrente desse lado. Então, a gente consegue ver que existe uma proporção aí, né? Existe uma proporção direta, né? É diretamente proporcional o valor da tensão e da corrente. Então, quanto mais tensão eu tenho, mais corrente eu tenho também, mais fluxo de elétrons. Mas quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. Então, vai ser uma relação de proporção inversa corrente e resistência elétrica. E aí nasce a nossa equaçãozinha da lei de Ohm, tá? Quanto maior for a resistência elétrica, para uma mesma voltagem que a gente tiver, menor é a minha corrente. Elas são inversamente proporcionais, tá? E aí a gente escreve isso dessa maneira, ó. A diferença de potencial, ou a tensão, vai ser o nosso U, ela é igual a resistência elétrica vezes a corrente. E aí a gente chama isso aqui de UQRI, tá? É o jeito, é o mnemônico aí, a frasinha para a gente conseguir lembrar. Então, U é a tensão, os volts, a voltagem, R é a resistência elétrica e I é a corrente. Então, o volt aqui seria o nosso U, aqui o nosso I e aqui o nosso R. A corrente tentando passar, a tensão tentando fazer essa corrente acontecer e a resistência elétrica tentando impedir a passagem dessa corrente. A gente também pode relacionar, além dessas três grandezas, a gente pode pensar na potência também que um equipamento eventualmente vai estar funcionando, que vai estar relacionada à quantidade de energia que ele vai estar consumindo, né? Energia elétrica. Então, só para lembrar isso que a gente estuda lá no primeiro ano, né? A potência, ela é a relação que existe entre a quantidade de energia que eu estou consumindo em um determinado tempo. E ela é medida em watts. Então, essa é a diferença também entre volts e watts, tá? Os volts, eles são essa tensão gerada ali por uma tomada, é o que vai gerar o movimento de cargas elétricas no circuito. Os watts vão estar medindo a quantidade de energia que eu estou gastando dentro daquele circuito. Então, eu posso ter, por exemplo, um secador de cabelo que vai ter uma potência de 1000 watts, significa que ele vai estar gastando aí 1000 joules por segundo, né? Ele vai estar transformando 1000 joules em um segundo. E ele pode funcionar numa tensão de 110 volts ou 220 volts, tá? Aí vai depender de como o equipamento funciona.
E aí a gente pode escrever outras equações para essa lei de Ohm, variações dessa lei de Ohm, através, né, inserindo também essa grandeza da potência. Então, a gente pode escrever uma que diz que a potência elétrica, ela vai ser o produto da diferença de potencial e da corrente, ai, quase pulei ele, que é o PEC de Zui. Se a gente juntar esta equação com a que a gente viu anteriormente aqui, ao invés de escrever U, escrever R vezes I, ficaria R vezes I de novo. Então, aqui a gente tem a equação da Pri. Pri, tá? Com o I ao quadrado ali. E a gente também pode escrever essa equação através, usando aqui a potência, através da relação entre a voltagem e a resistência, tá? A gente também pode escrever dessa maneira aqui, e aí a gente vai misturar a primeira e a segunda e chega nessa terceira, certo? Daqui, em relação ao outro slide, a única coisa que tem de novidade é o P de potência elétrica, medido em watts daí, ok? Então, quando a gente está olhando para a lei de Ohm, a gente está olhando para um circuito simples. Então, o circuito simples, ele vai ter essas coisas aí que esses elementos que a gente conversou. Então, num circuito simples, eu tenho que ter alguma fonte que vai estar gerando a diferença de potencial, vai estar oferecendo voltagem aí para o meu circuito. Então, no caso desse GIFzinho aqui embaixo, a fonte de tensão é a bateria. Um resistor, que muitas vezes o resistor vai ser uma lâmpada, por exemplo. Então, essa lâmpada aqui faz as vezes de resistor. E essas coisas vão estar conectadas por um fio, que vai, então, fechar esse circuito. Então, aquilo que a gente fez lá no início, aquele desafio lá do início, era a construção de um circuito simples. Como é que a gente pode deixar ele um pouquinho mais complexo? Mas bem pouquinho, ele continua sendo simples mesmo assim. A gente pode botar uma chave, a gente pode botar um interruptor aqui, tá? Que seria como se fosse um interruptor da parede mesmo, para ligar ou desligar, porque o interruptor, ele abre um caminho aí nesse fio, é como se o fio estivesse contínuo assim. Quando eu aperto o interruptor, eu consigo abrir o caminho, aí a corrente elétrica vai deixar de existir. Quando eu fecho novamente, eu conecto os dois terminais da bateria, volta a ter diferença de potencial, e aí essas cargas elétricas voltam a circular, tá? E aí, isso aqui, a gente já vai anotar. Ó. O brilho de uma lâmpada, ele está vinculado à corrente que passa por ela. Então, quanto mais brilho, quanto mais luz a minha lâmpada estiver emitindo, mais corrente elétrica vai estar passando por ela, tá? Isso significa também que mais energia elétrica vai estar sendo transformada em outras coisas. Aí, dependendo da lâmpada, vai ser bastante energia luminosa, um pouquinho, talvez, de infravermelho também, tá? E isso aqui é muito importante, que a gente já falou, mas acho que vale a pena destacar, né? Para que a gente tenha corrente elétrica, o circuito precisa estar fechado. Então, se em algum ponto tiver algum interruptor que está aberto, a corrente elétrica não vai passar. A gente precisa dessa diferença de potencial aplicada em todo o circuito para que exista esse fluxo de elétrons. Se não tem diferença de potencial, não tem fluxo de elétrons. Certo? Espero que essa aula ajude vocês aí a revisarem ou a entrarem em contato, né, pela primeira vez esses conceitos. E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem que a gente vai conversando. Um beijo, bons estudos aí.